Um homem chega até Jesus perguntando a ele: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aquele homem chegou até Cristo cheio de fé, querendo saber o que dependia dele para alcançar a salvação. Mas quando Jesus fala para ele o que ele precisa fazer para herdar a salvação, para entrar no reino dos céus, Jesus jogou um balde de água fria sobre a fé daquele homem. Imediatamente aquele homem sai dali triste, arrasado. Fica até o final do vídeo que Deus tem uma palavra para o seu coração. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Esse é o nosso canal Espada Cortante. Já convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 19, me acompanha na leitura, no versículo de número 16. Abriu a Bíblia, me acompanha na leitura, onde diz assim, Mateus 19, versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar, para herdar a vida eterna? É muito interessante essa pergunta dele. Mostra uma pessoa que não queria estar no erro. Mostra uma pessoa que queria estar correto diante de Deus. E nós somos assim. Nós, quando nos aproximamos desse Deus maravilhoso, nós estamos querendo consertar a nossa vida. Não é verdade? E aqui esse homem, ele recebe de Jesus uma resposta. Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E então Jesus, respondendo a ele, fala: Por que você está perguntando acerca do que é bom? Se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos, guarda a palavra de Deus. É ela que vai te conduzir à salvação. Mas esse homem, muito intrigado, no versículo número 18, ele pergunta a Jesus: Mestre, mas quais mandamentos? Olha a pergunta dele. Primeiro ele chega perguntando o que ele devia fazer. O Senhor falou: guarda a palavra. Aí ele pergunta: mas quais mandamentos que eu tenho que guardar? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus cita os mandamentos de Deus para ele. E esse jovem, então, esse homem cheio de alegria, ele responde para Jesus: Olha, tudo isso eu tenho observado, eu tenho guardado. O que me falta ainda? Senhor, tudo isso eu tenho guardado. O que me falta ainda? Jesus então responde para ele, versículo 21. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Aqui estava a dificuldade para esse homem. Quando ele ouviu de Jesus: guarda os mandamentos, não matarás, não furtarás, não adulterarás, essa palavra para ele era fácil de ser cumprida. Agora, Jesus fala para ele: quer ser perfeito? Vai, vende o que você tem e dá-o aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Senhor, o que me falta ainda? Falta em você abrir mão da riqueza. Falta em você abrir mão dos tesouros que você tem. Jesus estava mostrando para ele que o coração dele estava na riqueza, o coração dele estava nos tesouros que ele tinha. E isso impedia ele de ser perfeito, de ser sincero, de ser uma pessoa perfeita diante de Deus. Meus amigos, a Bíblia diz, versículo 22, tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste. Por quê? Porque possuía muitas propriedades. Veja bem que aqui Cristo está falando: toma essa atitude, abre mão disso, depois você vem e me segue. Aqui acabou o relacionamento desse homem com Jesus Cristo. O que essa palavra traz para mim, traz para você que está me ouvindo agora. O que nos impede de estar em comunhão com Deus?
Jesus falou que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Por isso, o Senhor falou o quê? Que nós devemos ajuntar tesouro no céu, Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou vai amar um e desprezar o outro. Então, se o nosso tesouro, o nosso coração estiver nele, como nós vamos conseguir estar em plena comunhão com Deus? Por que Cristo pediu para esse homem, ordenou para ele abrir mão dos seus bens? Porque o coração dele estava naquilo. Às vezes o seu coração pode não estar na riqueza, mas pode estar nos sentimentos, pode estar em alguém familiar, pode estar no marido, na esposa, nos filhos, pode estar no seu trabalho. Aonde está o seu tesouro? Aonde estiver ele, ali vai estar o seu coração. Nós podemos ter muitos bens aqui nessa vida, mas o nosso tesouro maior tem que ser Deus. O nosso coração tem que estar em primeiro lugar em Deus, porque esse é o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esse mandamento, esse jovem, ele não conseguia cumprir, porque o coração dele estava nas suas riquezas. Por isso que o texto diz: porém, o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Por quê? Porque possuía muitas propriedades. Ou seja, se ele fosse uma pessoa pobre, esse problema ele não teria. O que impede você de ter comunhão com Deus? O que impede você de servir a Deus? O que impede você que já serve a Deus de ter mais comunhão com Deus? O que impede você que já serve a Deus fazer a obra dele continuamente? Esse jovem chegou diante do Mestre Jesus, chegou diante da porta e voltou para trás triste, sabendo que agora o que faltava para ele alcançar a vida eterna era renunciar à riqueza. O que você precisa de renunciar para ter comunhão com Deus? O que está impedindo você? Jesus fala para esse jovem: faça isso, depois você vem e me segue. Cristo está mostrando que não tem como nós seguirmos a Ele, tendo o nosso coração nas riquezas, tendo o nosso coração em outras coisas aqui deste mundo. Mateus 6,33 é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando Deus fala com Abraão, me dá o seu único filho, o filho que você ama, Isaac. Quando Abraão oferece o filho dele a Deus em sacrifício, Abraão estava mostrando que Deus era o Senhor da vida dele, que Deus era maior do que tudo na vida dele, até do que o seu próprio filho, único que ele possuía. Então Abraão colocou o filho dele no altar de Deus, como Deus pediu. Esse jovem não conseguiu colocar os tesouros deles no altar de Deus para poder ter comunhão com o Pai. O que está impedindo você de ter comunhão com Deus? Vamos fazer uma reflexão neste momento? Vamos analisar como nós estamos diante de Deus? Quantas pessoas o trabalho tem sido uma barreira para elas estar em comunhão com Deus? Quantas pessoas os laços familiares, quantas pessoas os sentimentos têm impedido de ter comunhão com Deus? Meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo agora, nada neste mundo pode impedir a nossa comunhão com Deus. Que nós possamos estar atentos a essa mensagem. Abra mão de tudo, perca tudo nessa vida, mas não perca a sua comunhão com Deus. Amém? Oramos neste momento. Amado Deus e glorioso Pai, nós oramos neste momento, meu Deus, apresentando ao Senhor essa pessoa que acessou o nosso canal neste momento. E eu sei que o Senhor esperou até agora para que essa pessoa tivesse acesso. Eu coloco ela nas tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa manifestar, meu Pai, o teu poder na vida desta pessoa. Essa pessoa que está fraca na fé, essa pessoa que está desanimada, meu Deus, essa pessoa que o Senhor já deixou de ser o centro da vida dela, mas que ela desperte neste momento, meu Deus, e possa ter o Senhor como referência, como centro da vida dela, meu Pai. Eu coloco assim nas tuas mãos, ó Deus, manifesta o teu poder na vida dela. Levanta ela, meu Pai, diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você, meu amigo, minha amiga, que ouviu essa mensagem agora, que você possa abrir o seu coração para esse Deus maravilhoso, aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal, se tornando assim um só corpo com Ele,
através da Igreja Evangélica Pentecostal, conforme Mateus 28, versículo 19, versículo 20. E você, meu amigo, você deve entender que nós não podemos de forma alguma viver fora das organizações. Nelas, nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. E a igreja física, ou seja, os templos, são também as organizações, né? E a igreja, através dos embaixadores de Deus, irão escrever o seu nome no livro da vida. Por isso, procure a igreja de Deus, congregue nela, se tornando um só corpo com ela, através dos embaixadores de Deus. Tudo aquilo que Deus passar para eles, você vai ter que estar ouvindo. Amém? Conforme Lucas 10, 16. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E que Deus abençoe a sua vida grandemente e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.